Bom, meu nome é Tatiana, eu sou da empresa Flow. A Flow é uma empresa que tem atuação aqui no litoral norte de São Paulo e atua nessa área de consultoria lixo zero, em parceria aí junto com o Instituto Lixo Zero Brasil, e vem trabalhando bastante forte aí em hotéis e pousadas. Eu vou exemplificar aqui para vocês, é um exemplo aqui da pousada Reserva. Da pousada Reserva de Ilhabela, que recentemente recebeu a certificação Lixo Zero. Então, essa pousada, eu acho que assim, o primeiro passo na hora que a gente está pensando em certificar, né, de oferecer esse tipo de serviço para o cliente, é ver se, entender que se esse cliente tem esses valores da sustentabilidade, o que motiva ele a implementar um programa como esse. E nessa pousada que a gente está vendo os proprietários e uma das colaboradoras, eles têm muito forte assim esse valor de construir uma pousada que possa criar uma experiência sustentável, ecológica, transformadora para os seus hóspedes. Então, o programa Lixo Zero, ele, assim, vem junto para somar dentro dessa proposta de valor para a pousada. E o primeiro passo, né, que a gente fez, então, a partir do momento que a pousada quis, então, implementar o programa, foi entender qual que era o cenário atual, né? E começa, assim, a gente fazendo o diagnóstico, né, entendendo a realidade em relação aos resíduos dessa pousada. Nessa fase do diagnóstico, a gente fez, então, a gravimetria. Nessa gravimetria, então, houve um momento, então, de pesagem de todos os resíduos, separado por cada fração, para entender exatamente o que estava sendo gerado de resíduos sólidos nessa pousada durante o período aí de final de semana, né, um período aí de alta geração. E isso fez, assim, entender melhor qual que era o cenário, né, do local. Então, a gente tem a gravimetria separada por vidro, plástico, lata, papelão, né, orgânico, e a fração de rejeito extremamente alta, né, 46%, então, nessa pousada. Então, esse era o momento, né, o inicial, esse diagnóstico do local. E nesse momento da gravimetria, né, entender qual a realidade em relação aos resíduos, então esse registro fotográfico é importante para entender como que esses resíduos estavam, né, esse lixo estava separado ou não separado, como é que ele estava disposto para a coleta da cidade, como é que ele estava sendo armazenado isso internamente, e a gente vê que existe uma grande desorganização, né? Aqui uma foto de como foi encontrado uma pequena lixeira que se encontrava na frente da pousada e depois uma pequena organização que foi feita no dia da pesagem mesmo. Isso não foi após a implementação do programa, mas bastante isopor, muita embalagem, né, de delivery, justamente porque essa pousada ela não possui, não oferece alimentação, né, para os seus hóspedes, então muitos hóspedes pedem delivery e vinha muito isopor. Então, aqui separado aí fração, né, dos plásticos, né, então bastante garrafinha plástica, bastante garrafinha de água, né, que os hóspedes traziam para dentro do hotel, aí vidro. E aí foi visto também a questão de condicionamento, né, como é que esses resíduos estavam sendo acondicionados internamente. Então, você vê os residuários, né, os lixeiras, né, o residuário, o termo técnico melhor, então, nada identificado, né, não existia uma separação desses resíduos, tudo misturado. E aqui, novamente, assim, as embalagens, muitas embalagens que não podiam ser nem recicladas, nem compostadas, sendo geradas, né, dentro da pousada, por o fato dos hóspedes trazerem isso internamente, né, sem conhecimento específico, né, do impacto que isso pode trazer. Então, dentro desse diagnóstico, tinha assim, uma separação só de uma forma bem, sem muito critério, mas tinha uma pequena separação dos recicláveis, que eram enviados para a coleta seletiva municipal, e o restante como rejeito para a coleta também municipal. Mas dentro dos recicláveis também existiam muitas falhas, né? E é importante assim conhecer um pouco assim de como que esses proprietários pensam, né? O que eles sentem em relação ao tema. Então a gente teve alguns momentos de discussão sobre vídeos, sobre filmes, né? Para entender o que era importante para eles, né?
porque como eles se sentem impactados por relação a essa questão do lixo, de lixo no mar, de ver a questão dessa geração de lixo, como é que eles se sentem impactados em relação a este tema. Então, foi bem interessante para a gente conseguir refletir do papel deles como, né, proprietários, empresários deste local e o papel deles em termos de transformação dessa situação atual. A gente teve reuniões com a equipe e nessas reuniões fizemos alinhamento, foi bem legal. Então, envolver os colaboradores é super importante para que eles entendam por que que nós estamos implementando esse programa, né? Então, foi uma conversa inicial e depois outras conversas que tivemos, porque esse engajamento dos colaboradores é fundamental para você conseguir atingir essa meta lixo zero, né? E ver que os colaboradores, eles ajudam muito, né, em termos de soluções, ideias, eles começam, né, a entender melhor sobre a importância do encaminhamento e coleta de resíduos, passam a ter mudanças dentro da sua própria casa, então é super impactante, super importante. E aí depois, né, bem direto ao ponto, assim, algumas ações que foram implementadas. Então, depois daquele diagnóstico, do entendimento da situação atual, a gente começou, então, a separar em cada fração, né, os resíduos gerados no hotel. Uma comunicação clara, né, para que os hóspedes pudessem entender, então, separar em três situações, o que é possível de ser reciclado, o que é possível de ser compostado, e a menor fração rejeito que ser enviada para o aterro sanitário. E aqui foi feito, então, uma estação lixo zero. Nesta estação, então, colocando também a separação dos resíduos entre rejeito, reciclável e orgânico compostável. Neste espaço, colocando, então, né, esses resíduos residuários também separados e já uma composteira para que os próprios hóspedes tivessem a experiência de compostar seus resíduos orgânicos. Então, isso foi feita uma comunicação para que eles entendessem como fazer e, de forma bem simples, os hóspedes traziam, então, os seus resíduos orgânicos para a compostagem. O que é bem legal nessa pousada é que eles sempre tiveram a ideia de que os hóspedes seriam responsáveis pelo encaminhamento dos seus resíduos. Então, eles têm os residuários em cada quarto, eles separam e depois os próprios hóspedes levam para o local daqui da estação lixo zero. Então, aqui um hóspede trazendo os seus resíduos, né? E essa participação efetiva dos hóspedes, isso é muito interessante. Então, aqui a comunicação, que é super importante, né? Falando aqui o que é orgânico compostável, aqui falando sobre compostagem, para eles entenderem o papel da compostagem, desse ciclo, né? Em relação aos alimentos. Então, desde né, do momento da alimentação, as sobras que são geradas são compostadas, isso gera adubo, e o adubo, de novo, é inserido para produzir novos alimentos. E a comunicação também é alinhada com a Agenda 2030, né? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui a composteira, mais uma vez, e até uma composteira sobre folhas, né? Então, todas as folhas geradas também no hotel foram encaminhadas também, porque os hotéis aqui na região, né, tem bastante jardim, muita área, né, de jardim, isso gera muitas folhas, grama, e tudo isso vai para a compostagem. Os resíduos recicláveis, aqui também a comunicação, né, o residuário específico do rejeito, né? Aqui os materiais para reuso, né? E importante também sobre a reciclagem de bitucas. Então, foi introduzido aqui um item que é importante, que poucos ainda têm, mas isso é extremamente importante, são as bitucas, que é um resíduo extremamente tóxico e que, então, os fumantes, os hóspedes fumantes precisam ter um local específico para encaminhamento dessas bitucas. E aqui foi colocada uma caixa coletora e essas bitucas são mensalmente coletadas e encaminhadas para reciclagem. O acondicionamento dos resíduos para coleta, então um local específico separado com sacos identificados com cores diferentes, que é importante para que o próprio coletor, né, saiba identificar o que é reciclável e o que é rejeito, né? Se você coloca tudo no mesmo saco, o coletor de lixo não consegue identificar isso. E aqui, o que tinha antes um encaminhamento só, né, de reciclável, rejeito, agora tem
né, um encaminhamento adequado para cada fração, né, o que é reciclável, que vai para coleta seletiva, quais são os dias específicos, o orgânico compostável para compostagem, o rejeito, a bituca para, no caso, para Coiato Recicla, que faz encaminhamento para reciclagem, pilhas e baterias, lâmpadas. Então, cada item específico teve seu encaminhamento correto, né, dentro do programa Lixo Zero. E houve um programa também de redução de geração de resíduos. Então, por exemplo, eles ofereciam para os hóspedes embalagens, ofereciam shampoo e condicionador que geravam embalagem plástica. Agora eles têm um dispenser, né? Também aquela quantidade de garrafas d'água foi reduzida por oferecer o quê? Água, né? Água potável para os hóspedes, que eles podem se abastecer com a sua própria garrafinha, né? Ao invés de ficar trazendo garrafa plástica com água. Também aquela bucha, né, plástica que era utilizada foi substituída por bucha vegetal para também que pode ser compostada. E toda uma comunicação para os hóspedes, né? Isso no site, comunicação do check-in, por WhatsApp, falando sobre lixo zero. Então, aqui no próprio site, no Instagram, falando, né, um item específico sobre lixo zero. Vários stories falando também sobre reciclagem, compostagem, sobre as bitucas, encaminhamento correto, né? Em várias lives também eu participei falando, explicando, né? A proprietária também mostrando aqui a compostagem. Então isso é fundamental para reforçar essa comunicação com os hóspedes, né? Que precisa quem vai procurar esse modelo de pousada, ele precisa entender qual o valor, qual a proposta de valor deste local, né? E tem que entrar dentro das regras, né? Que essa pousada, né? Ela coloca nas regras de ter a separação correta em relação aos resíduos. Então essa proposta, essa comunicação é bem forte feito pela pousada. E outro item importante que foi fundamental foi que, como a pousada não oferece alimentação, é importante você oferecer parceiros que oferecem alimentação de delivery que estão alinhados com a proposta lixo zero, porque senão você não consegue atingir a meta. Então a gente linkou alguns restaurantes que ofereciam alimentação de delivery, mas que não usavam embalagem de isopor, usavam embalagem reciclável e compostável. E aí, no final do programa, né, depois a gente começou em agosto, em dezembro, a gente fez a última pesagem, e a última pesagem a gente conseguiu aí reduzir o que era a fração de rejeito de 46% para 9%, né, aumentando aí de reciclável e orgânico compostável. Então, tudo foi um trabalho aí de 4 meses que resultou aí nessa redução de rejeito para menos de 10%. Aqui as várias pesagens que foram acontecendo, e você vê essa evolução, né, reduzindo o rejeito aí até aí o mês de dezembro. E tudo isso foi fazendo pequenas correções, né, entendendo o que era fazer as pesagens, né, identificando qual que era o problema e implementando soluções, né. Então, isso é extremamente importante, sempre conversando, reunindo, né, com os colaboradores, proprietários, para conseguir atingir a meta. E é isso que eu tinha para mostrar, então, um pouquinho desse case, né,